O céu que cai sobre a terra. O céu pretejou. Quase que parecia que a gente estava num rio barrento, em que não dava para ver muito além da distância de 2 braços. A fumaça entrava no peito e parecia querer parar a respiração. Todos e todas estavam parados, com os peitos imóveis e sem conseguir parar de olhar para o céu. Levaram-se todos para longe da direção que o vento soprava. Foram para perto da água do rio, que trazia um pouco de segurança. Mooney estava sentado e olhando os adultos, andando para lá e para cá, trazendo coisas e conversando sobre os terríveis Maira. No auge dos seus 8 anos, não entendia ao certo o que eles faziam. Por via das dúvidas, era necessário cautela. Mooney já havia visto alguns Maira. Nesse dia, por precaução, se escondeu por detrás de algumas árvores. Mas não viu muito, tampouco ouviu. Alguns achavam que não tinha jeito que não lidar com os Maira, e que era preciso aceitar, porque se não fosse por alguns deles, os Abá já teriam desaparecido. O chefe, Al-Wakari, não gostava nem um pouco dos Maira, mas já não havia como segurar os mais jovens, que cada vez mais traziam coisas do outro povo para a aldeia. Mooney ainda se lembrava de quando o chefe destruiu os arcos e flechas dos jogos, quando os mais jovens preferiram os jogos dos Maira. A movimentação de todos continuava. Mooney ouviu até dos adultos jovens que os Abá deviam passar cores de guerra. Tristeza, raiva e preocupação continuavam se intercalando nos rostos que passavam por ali. Algo precisava ser feito, ou a retaliação dos espíritos seria incontrolável. Nunca tinham visto um fogo tão grande, um céu do dia tão sem sol. Era um pesadelo acordado e que acompanharia a maioria dos Abá durante os sonhos conturbados naquela noite. Na manhã seguinte, uma boa parte dos Abá já não estava mais lá. Ficaram apenas as crianças e os poucos velhos que não tinham sido levados pelas doenças. Mais uma das coisas que os Maira traziam em abundância. Doenças que levavam embora apenas os Abá. A velha Kamori estava de olhos postos em Mooney e fez sinal para que ele a acompanhasse. Arcos e flechas estavam nas mãos de ambos. O da velha Kamori era grande e longo e o de Mooney, apesar de grande em comparação com o seu tamanho, parecia um brinquedo perto do da anciã. Caminharam, adentrando-se na floresta. No ar, ainda era possível sentir o cheiro de fumaça, mesmo que estivessem indo na direção contrária ao fogo do dia anterior. Vamos pegar comida para hoje? Não. Caminharam mais um tempo. Mooney percebe a velha Kamori muito séria. Nunca havia saído para caçar com ela, se é que era isso que estavam fazendo. Onde foram os mais velhos? Depois de um tempo, a velha Kamori responde. Foram fazer o que acham que devem. E eu vou fazer o que acho que devo. E você precisa da minha ajuda? Quero te mostrar e contar algo. E depois você faz o que acha que deve. Mooney não conseguiu traduzir o que se passava, mas a anciã não parecia duvidar. Esse tipo de agir fez com que Mooney não pestanejasse na caminhada. Você deve estar achando estranho eu aqui caçando. As mulheres mais velhas dificilmente são responsáveis pela caça com arco.
Mas do jeito que os mais novos olham para os Mayra, para a comida dos Mayra, para as coisas dos Mayra. Mesmo nessa idade, devo caçar melhor que a maior parte dos Zabá. Então, vamos caçar, mas não para comer? Muni, você sabe de onde veio o seu nome? Muni lembrava de ouvir dizer que era um menino que tinha um arco e flecha que salvou a aldeia há muitos e muitos anos. É de um menino que salvou o Zabá. Não apenas o Zabá, mas o mundo todo. Muni às vezes ouvia Kamori contar lendas do passado, mas a maior parte dos outros meninos e meninas já nem queria mais ouvir. A seriedade com que ela contava era desdenhada pelas gerações mais novas, que pensavam ser apenas histórias inventadas. Kamori parara de andar. Parecia ter ouvido o trinado que identificou como sua presa. Muni já participara de algumas caçadas para entender o sinal de presa à vista. Ambos se prepararam. Kamori já parecia ter feito contato visual e retesava o arco. Muni imitou o mesmo movimento e na mesma direção, apesar de não ter visto nada ainda. Kamori relaxou os músculos. Parecia ter desistido. Talvez fosse a presa errada. Talvez Muni tivesse feito muito barulho e espantado o que quer que seja. Antes que Muni conseguisse chegar a alguma conclusão, Kamori já caminhava na direção para onde apontara o arco. A velha abaixou-se. E pegou uma pequena ave nas mãos. Muni então se aproximou e viu uma pequena cabeça azulada saindo entre os dedos de Kamori. Ele não se lembrava de ter visto esse pássaro dentre as caças da aldeia. Que pássaro é esse? É um nambu. Nambu? Não parece um nambu. Esse era para ser um nambu diferente. Mas está diferente daquele que vi no sonho dessa noite. Era um nambu grande, redondo e com as penas que refletiam a luz do sol. Era o espírito dono das aves que fazia um alerta e um chamado para resolver o céu preto. E vamos fazer o que com ele? Estamos procurando o dono dele. E o dono fica próximo dos seus. Queria lhe pedir permissão para fazer flechas especiais de nambu. Mas desse jeito está errado. O espírito não está aqui. Muni parecia não entender. Kamori continuou. Devíamos buscar o espírito dono das aves no nambu, mas esse pequeno não nos ajudará a encontrá-lo. Esta ave está cansada demais para voar ou para nos levar até ele. Ela abre as mãos e a ave para, encolhida no mesmo lugar onde caiu após ser solta. Parecia exausta demais para se afastar. Vê? A gente podia ter levado para comer. Vai ficar aleijado. O quê? Você vai ficar aleijado se comer. Crianças não podem comer esse tipo de nambu redondo. Se comer esse nambu, vai ficar aleijado com certeza. E você já devia saber que os Zabá não comem animais doentes. Depois dessa informação, Muni observou bem a ave. Não queria correr o risco de, no futuro, não se lembrar dessa penugem e acabar ficando sem uma parte do corpo ou defeituoso. A floresta estava de um jeito que Muni nunca tinha visto. A caça pelo espírito dono das aves foi se mostrando infrutífera. Acharam vários animais mortos queimados, dentre eles alguns nambus redondos. Os poucos que acharam com vida estavam em um estado semelhante ao primeiro que encontraram logo cedo. Nenhum conseguia voar. O sol foi se cansando no céu e já estava na hora de começarem o caminho de volta.
Os acontecimentos do dia anterior, mais o dia de caminhada, deixaram Muni exausto. Apesar de uma certa admiração pela obstinação de Kamori, após encontrarem talvez o quinto Nambu morto, perguntou: Kamori, o que estamos fazendo? Por que você precisa encontrar esse espírito? Kamori se sentou. Os anos de seu corpo pareciam pesar agora. O garoto se sentou próximo à velha Abá. O espírito das aves me chamou em sonho. Disse para que eu viesse e suas aves me levariam a ele. Quando um espírito te chama, é preciso atender. Não devemos enfurecer ainda mais os espíritos. Ele se mostrou como um grande nambu redondo e com a cabeça azul. E é isso que estamos procurando. De todas as aves, ele escolheu um nambu. Por isso, não consegui deixar de pensar em você. Em mim? Sabe, há muitos anos, o céu ficava mais longe. Era tão longe que não dava para ver o azul. Era escuro. Os Abá ouviram um barulho que vinha lá de cima, como se muitos trovões caíssem no mesmo momento. O céu tremeu. No começo não entenderam o que estava acontecendo, mas com o passar dos dias, perceberam que o céu estava caindo, descendo devagar. Não sabíamos o que estava acontecendo nem o que fazer. O céu chegou a tocar o topo dos coqueiros e dos mamoeiros que seguraram o céu por um tempo. A copa das árvores fez com que o céu não grudasse na terra. Para aqueles que tinham menos medo, foi possível tocar o céu. Contam os descendentes desses corajosos que o céu é bem duro e impossível de empurrar para cima. O tempo passou e o céu quase esmagou a terra. Até que um menino de 5 anos de idade foi chamado pelo espírito dono das aves. E no encontro, o espírito disse o que o menino tinha que fazer. O que o espírito pediu que o menino fizesse? Alguns dizem que o menino se chamava como você, Muni. O espírito disse que o menino Muni deveria colocar as penas do nambu redondo em suas flechas e atirar para o céu. A criança assim o fez. Retesou seu arco e apontou para o céu. Soltou a primeira flecha. Espanto e alívio. A flecha empurrou o céu para cima. O menino, esperto, soltou mais uma flecha e o céu subiu outro bom tanto. E então soltou a terceira flecha que fixou o céu na altura em que está hoje. Kamori, o que você acha que o espírito ia pedir para você fazer? Quando acordei, você foi a primeira coisa que vi. Não pude deixar de pensar que deveria trazer você junto comigo. Não sei. Quem pode ter certeza do que pensam os espíritos? A única coisa que sei é que ele não está feliz. E disse que esse sentimento também era compartilhado pelos outros espíritos. Você acha que o espírito ia pedir pra gente mandar o céu preto pra longe? Lá pra cima? Pensei que talvez você pudesse fazer isso. Eu sei. Vocês jovens não acreditam mais nessas histórias. E quanto menos acreditam, menos os espíritos se revelam para nós, em sonhos ou em vida. Muni, todo animal e planta tem espíritos donos. Se os Abás abusam da caça de um animal, o dono do animal fica furioso. E depois de ontem, todos os espíritos devem estar em plena ira. Tivemos um chamado, e não atendê-lo é um erro. Velha Kamori, mas os espíritos devem saber que não foram os Abás que fizeram isso.
Os abás caçam e comem e os espíritos permitem que assim seja. Os espíritos são do nosso mundo e não do mundo dos Maira. A vingança cairá sobre nós, pois em terra de Maira não há espíritos. Eles têm o Deus deles e eles respondem a ele. E nós respondemos aos espíritos. O que vai acontecer? Os espíritos em fúria trarão as doenças para os abás. Não tem nada que a gente possa fazer para acalmar os espíritos? Fiz o que eu entendi que devia. Se o antigo pajé não tivesse sido levado por doença de Maira, talvez pudesse nos ajudar a entender o que fazer. O espírito nos disse para vir, mas não entendemos o caminho. Como acalmá-los se não conseguimos falar com eles? Estamos podendo muito pouco agora. E sem um nambu que voe para nos levar até lá, não há o que fazer. Kamori tinha medo, e esse medo agora estava também em Muni. Então, viemos até aqui por nada? Talvez. Talvez a solução seja o que os mais jovens estão fazendo. Indo conversar com o que eles chamam de Maira menos maus. Talvez o fim do mundo não seja o céu caindo, mas seja uma fumaça que não deixe a gente ver nós mesmos e que doa para respirar. Talvez o fim seja a fúria dos espíritos. Talvez o fim seja os espíritos pararem de falar com os Abá. Talvez eles nos esqueçam. Talvez só estejamos apenas adiando o fim do mundo. A velha Kamori parecia ter envelhecido. Ela respirou fundo e se levantou. Parecia triste, com medo e talvez até um pouco resignada com um futuro trágico. Ela estava se preparando para fazer o caminho de volta. Muni seguiu silenciosamente os passos de Kamori. Ele viu então mais um nambu morto. Talvez fosse um dos que eles já tivessem encontrado. Pediu licença ao espírito dono das aves. Aproximou-se do pequeno nambu e pegou-o na mão. Virando a ave cuidadosamente entre os dedos, achou as penas que estavam menos chamuscadas. Retirou-as da ave e colocou em suas flechas. Kamori percebeu o que estava acontecendo e o acompanhou com os olhos e com o coração. Muni pediu a ajuda do espírito dono da ave. Foi em direção a uma clareira, uma que tinha sido aberta pelo fogo. Não vamos saber se não tentarmos. Não saberemos se não tentarmos. Os dois retesaram seus arcos com penas de nambu redondo e soltaram suas primeiras flechas em direção ao céu. Você acabou de ouvir O Céu que Cai sobre a Terra, de Luciana Mizutani. Livro inspirado em uma lenda do povo e Colin Gavião, recontado por Beth Midlin. Revisão especializada, Akaruki Kupan. Narração, Luciana Mizutani. Muni, Carla Gmurzik. Kamori, Kátia Massotti. Uma produção, O Bardo.